A gente vai refletir um pouco sobre o que aconteceu na vida dele e vamos entender o quanto a vida de Daniel nos motiva a nos levantar na nossa vida. Eu tenho um irmão, eu tenho 35, ele deve ter seus 40 anos. Há 4 anos atrás ele tomou a sua esposa, uma criança de 2 anos, e deixou nosso país. Ele foi embora. Eu confesso que eu temo não vê-lo novamente, assim, pessoalmente. Ele foi embora para os Estados Unidos, mais concentrado ali na região de Massachusetts. Ele decidiu que ele queria na vida dele uma qualidade melhor. E ele encontrou, irmão. É impossível não dizer que uma potência como aquela não te traz um certo descanso na sua vida profissional, financeira, na sua saúde. Hoje ele vive lá, a gente se fala muito. Mas o que motivou o meu irmão a sair do Brasil foi a qualidade de vida. Ele entendeu que ele queria isso para a vida dele, para a família dele, para a filha dele. Ele encontrou. Eu tenho um amigo que ele também deixou a sua pátria. Só que o motivo que ele deixou a sua pátria foi diferente do meu irmão. Ele saiu da sua pátria porque o país onde ele mora entrou num estado de calamidade. E ele deixou a Venezuela porque não tem condições de viver lá. Hoje ele vive no Brasil, uma parte da sua família ainda está lá. E ele foi obrigado a deixar a sua casa. E eu perguntei para ele, se você pudesse voltar, você voltaria? Ele disse, sim, mas o que eu vou fazer lá, Murilo? Não tem mais nada para mim lá, infelizmente. Mas eu amo a minha nação, eu amo a minha pátria. Pense num jovem de 15 anos, tendo que deixar a sua pátria, mas não buscando uma qualidade de vida, mas não deixando a sua pátria porque ela simplesmente entrou em estado de calamidade. Mas pense num jovem de 15 anos sendo arrancado da sua pátria, sendo levado cativo para outra nação e tendo que servir ao rei de outro povo, porque o seu povo pecou. Esse é Daniel. Com 15 anos ele deixa a sua pátria, não buscando uma qualidade de vida, ou não simplesmente com liberdade de deixar a sua pátria para buscar outra nação. Não, ele é tirado do seu povo. Daniel com 15 anos deixa, e ele vai passar a viver em uma nação estranha, em um povo diferente, de uma cultura diferente, de uma crença diferente, de tudo diferente, tudo que era contrário àquilo que Daniel viveu e aprendeu na sua vida. Ele é forçado a deixar e viver num lugar estranho. Esse homem ou esse jovem é Daniel. E Daniel começa desde cedo a nos ensinar que por mais que existam situações difíceis na nossa vida, nós sempre somos motivados por Deus a continuar a nos levantando e a continuar caminhando. Daniel no capítulo 12 já sabia de muita coisa. Deus já havia revelado para ele os reinos que haviam ascendido no seu período, que ascenderiam no período escatológico e que até mesmo seriam destruídos nesse período. Daniel enxerga e tem as visões. Daniel vai escrever tudo o que viu. Mas Deus vai dizer para Daniel, Daniel, tem coisa que você entendeu, tem coisa que você ainda vai entender, e tem coisa que você não vai entender. Mas tem uma coisa, levanta
continua a tua caminhada, porque você vai chegar no fim dela, e no final dela você vai se levantar, para então entender completamente tudo que eu já te mostrei e te fiz entender. Daniel nos ensina desde o início da sua vida, aqui há momentos que a gente pode não entender, mas devemos ser submissos a esse Deus a quem servimos. Daniel, com 15 anos, é tirado da sua pátria, mas já ouvia a mensagem de Jeremias dizendo: Nabucodonosor vai entrar, vai levar o povo cativo. E Daniel, no momento que isso acontece, Daniel não resiste, como muitos resistiram. Daniel se submete. Ele se submete à vontade de Deus e passa a exercer uma das coisas que nós somos chamados a viver nesse momento: a fidelidade a Deus, irmãos. Somos convencidos por Deus a nos levantar, continuar a caminhada, mas continuar uma caminhada de fidelidade ao Senhor. E se tem algo que a vida de Daniel nos ensina, irmão, fidelidade. E olha como que ele nos ensina, que por mais que não entendamos muitas situações na vida, mas nos posicionamos como fiéis ao Senhor, o Senhor nos mostra que Ele sempre estará conosco, independente das situações ou das adversidades. Daniel chega nesse lugar e ele vai ter que passar um processo. Capítulo 1 diz que ele é separado para durante 3 anos estudar e se alimentar de todas as iguarias desse reino pagão chamado Babilônia. Durante 3 anos ele deveria aprender a ciência babilônica e deveria se alimentar com todas as iguarias que o rei lhe propunha, para que eles se apresentassem formosos e sábios. Mas a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias. Daniel entendeu que mesmo na situação em que ele estava, cativo numa terra estranha, longe da sua pátria, escravo dentro de um palácio, ele ainda tinha um Deus que não o abandonara. Daniel tinha certeza de que não importa por onde ele passasse, onde ele pisasse, ou o que acontecesse ou sucederia a ele, Deus estava com Daniel. E ele diz: eu não vou. Ele chama o mestre e diz: olha, vamos fazer o seguinte, me dá 10 dias, eu vou me alimentar assim e vou fazer assim, daqui 10 dias você me chama, você conhece a história. Mas sabe o que impressiona? Depois de 10 dias, foram todos eles lá, depois de se alimentarem somente com legumes, e a Bíblia diz que Daniel aparentava e estava formoso, mais do que todos os outros daquele reino. E o que a gente aprende? Que quando nós somos fiéis a Deus, irmão, Deus pode fazer com que 3 anos se tornem em 10 dias. Preste atenção, Daniel foi chamado para fazer tudo aquilo durante 3 anos, para daqui 3 anos ele aparentar sabedoria e aparentar formosura. Deus diz que Daniel, quando se posiciona e é fiel, Daniel em 10 dias, meu irmão, ele apresenta o resultado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, se levanta, mas permanece fiel. Não importa a nossa situação, importa que você seja fiel aonde você esteja. Deus reduziu 3 anos em 10 dias, porque um homem decidiu ser fiel a Ele. Ele decidiu no seu coração não se contaminar. Ele entendeu que para ele cumprir o propósito de Deus naquela terra, ele só precisava ser fiel a Deus. E a nossa fidelidade ela é aquilo que mais está sendo provado em nossos dias.
é aquilo que mais está sendo reclamado de nós em nossos dias. É a nossa fidelidade a Deus. E Deus está dizendo para você, seja fiel. Deus está dizendo para você, seja fiel. Deus está dizendo para você, não se contamine. Deus está dizendo para você, não se misture. Deus está dizendo para você, não ceda. Eu posso fazer muito mais do que aquilo que eles estão pedindo, mas permaneça fiel até o fim. Sabe o que é interessante? O texto vai dizer em Daniel 1 que Deus não só reduziu 3 anos em 10 dias, mas fez com que Daniel e seus irmãos aparentassem 10 vezes mais formosura e aparência. O que Deus faz, Ele faz em abundância, meu irmão, mas permaneça fiel a Deus. Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. E Daniel foi um desses homens. Vai para uma terra estranha, chega lá, tem que se submeter a tudo aquilo que era contrário àquilo que ele havia aprendido. Ele talvez não entendeu, mas compreendeu que esse mesmo Deus que permitiu ele ir para lá, não o abandonou. Deus trilhou o mesmo caminho com ele e fez uma promessa: daqui a 70 anos eu vou trilhar com vocês o caminho de volta. Então seja fiel aonde você está. Não importa onde essa fidelidade te levou, importa que Deus foi com você, está com você e retornará com você no fim de tudo isso. O capítulo número 2 vai mostrar que, como é que Deus pode fazer essas coisas, né? Deus permite tanta coisa acontecer na nossa vida que às vezes a gente fica até meio balançado, fica em xeque, né? Poxa, se Deus está comigo lá, se Deus fez tudo isso, daqui a pouco vem o rei com um sonho maluco, com uma estátua, e me faz um pedido mais maluco ainda, dizendo: olha, eu quero que todos vocês que estão aí, os sábios, não só me digam a interpretação do sonho, como eu quero que vocês também me digam qual é o sonho que eu tive. E como é que Deus pode nos colocar em situações tão adversas como essa? Como é que pode ser requerido de nós coisas que nós não estamos em condições de dar? Mas quando nós nos posicionamos em fidelidade, meu irmão, você começa a entender o propósito de Deus. Quando você começa a se posicionar como um homem e uma mulher fiel a Deus, fiel aos seus propósitos, não importa como a situação se deslocou e qual é a forma que ela está, importa que Deus vai estar com você no meio dela. Deixa eu te dizer uma coisa, a maioria de nós com certeza atribuiria uma situação como essa ao diabo. Como é que pode? Eu estou aqui, fui fiel a Deus, não me contaminei, não assentei na mesa do rei, não comi o que ele colocou diante de mim, agora vem esse rei dizendo que se eu não disser o sonho que ele tem, eu vou morrer. Qualquer um de nós diria: é o capeta, é o diabo, infeliz. Porque se eu não falar o sonho, eu vou morrer. Deus coloca a cabeça de Daniel a prêmio. Mas mal sabia Daniel que não era o diabo, é o próprio Deus. Então deixa eu te dizer, irmão, a nossa fidelidade não nos priva de sermos provados cada vez mais. Você foi provado na mesa de um rei pagão, Deus não te livrará da guilhotina. Pelo contrário, a cada prova que você for passando, Deus vai mostrando e se revelando cada vez mais o Deus a quem você serve. Nesse momento, sabe o que acontece com Daniel? Ele vai orar, porque o rei tinha dado um decreto: chame todos os sábios, porque quem não conseguir me disser o sonho que eu tenho, vai perder a cabeça. Daniel vai orar, e Deus revela para ele exatamente o sonho que ele teve, e a interpretação que ele teve. Daniel chama o rei e diz: me introduza no rei, porque eu vou dizer a ele o sonho e a sua interpretação.
Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Às vezes Deus vira a nossa vida de cabeça para baixo e coloca a nossa cabeça a prêmio, sabia? A nossa fidelidade a Deus não nos priva de passarmos por situações completamente e extremamente estarrecedoras na nossa vida. Imagine-se bem, você sendo fiel a Deus, e mesmo assim a sua cabeça sendo pedida. Daniel entende isso, vai até Deus, e Deus revela exatamente não só o sonho, mas revela também a interpretação do sonho. Quando a gente entende que nós estamos na mão de Deus, as situações que nós vivemos, seja ela qual for a sua dimensão, nós sabemos que Deus tem um propósito no meio dela, meu irmão. E Deus sempre terá um propósito maior do que aquilo que nós esperamos e almejamos. Quando Daniel vai revelar o sonho, ele diz: eu vi a estátua. Só que a estátua representa, ó rei, todos os reinos. Mas aquela pedra que eu vi sendo cortada sem mãos, ela representa um reino que não faz parte dessa estátua. Ela está fora da estátua. Essa pedra é o reino de Deus, que virá e destruirá todos os reinos e não subsistirá diante daquele que me chamou. Preste atenção, irmão. Daniel teve uma revelação que só Cristo pôde ver novamente depois. Daniel vai enxergar todos os reinos sendo destruídos pelo reino de Deus. A Bíblia diz que quando Satanás chama Jesus lá para o pináculo do templo e vai mostrar para ele todos os reinos, e vai dizer para ele: olha todos esses reinos, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo. Mas Satanás não entendeu a revelação de Daniel lá atrás. Daniel não conhece, ou melhor, Satanás não conhece os propósitos de Deus. Porque quando Jesus olha todos os reinos que Satanás está mostrando, ele vê a estátua. Só que a estátua não está de pé, a estátua está quebrada. Satanás está oferecendo o reino quebrado, Satanás está oferecendo o reino destruído, Satanás está oferecendo o reino vencido para Jesus. Satanás não entendeu que Jesus trouxe o reino que vai destruir todos os reinos que ele está mostrando na terra. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, confia em Deus, seja fiel a Deus, que você vai ver coisa que nem o diabo vê. Satanás veio oferecer coisas vencidas e destruídas para Jesus. Satanás não entendeu o que Daniel revelou lá atrás. E quando ele revela tudo isso, Deus exalta Daniel. E Daniel sai de um simples sábio para um grande governador dentro do reino. Então deixa eu te dizer, irmão, situações adversas, ele é campo para promoção de crente fiel. Seja fiel, que Deus vai te levar em patamares maiores. E por fim, e a gente encerra aqui, quem não conheceu, ou melhor, quem não conhece a história de Daniel? Passado muito tempo, Daniel ainda fiel a Deus. Daniel não se prostrou diante dessas situações. A cada situação que ocorria na sua vida, ele se levantava e continuava. A cada adversidade ele levantava e perseverava. A cada dificuldade que ele enfrentava dentro do reino onde ele estava, ele não se prostrava, ele se levantava e perseverava. Porque ele sabia que tinha um fim para tudo isso. E o capítulo 6 nos ensina que Deus permitiu a cova, mas proibiu o leão, irmão. Daniel foi fiel a Deus. E quando Daniel foi provado, dentro desse lugar, onde ele foi chamado, dentro desse reino, ele não voltou para trás, ele não abdicou da sua fé, ele não deixou de orar, porque um rei assinou um decreto, ele não deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer, ele não deixou de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, porque o reino que havia escravizado ele, decretou que ele não poderia fazer. A fidelidade de Daniel o levou até a cova,
Mas a fidelidade dele fez com que Deus fechasse a boca do leão. A fidelidade nossa está sendo provada dia após dia. E nós estamos sendo chamados a sermos fiéis em momentos tão caóticos, críticos e dramáticos da história, não só da nação brasileira, mas do mundo onde nós estamos vivendo. Questionados, apontados, flagrados, muitas vezes como Daniel foi aqui, caluniados. E nós estamos sendo chamados, diante de toda essa situação, a sermos fiéis a Deus, a não nos assentarmos com as iguarias de um rei pagão, a não perdermos a fé, quando tudo parece perdido, a quando nós somos lançados em fogueiras e em covas, como Daniel foi, nós entendemos que Deus estará conosco em toda essa situação. Então levanta! Você foi tirado e levado para uma situação. Nós somos peregrinos nessa terra e estamos sendo questionados a todo momento acerca da fé que prestamos a um Deus vivo e único. A nossa fidelidade está sendo provada, a sua fidelidade está sendo provada. E a única coisa que Deus quer que você faça é que você se levante como um cristão, como um homem, como uma mulher que honra a Deus e que persevere nesse Deus que você diz crer. Deus não vai isentar você da cova, mas Ele fecha a boca do leão. E a mesma cova que você entrou, o caluniador morre. A mesma mesa que você foi sentado, que você foi chamado para se assentar, e ainda participar das iguarias profanas de um rei, Deus te honra, mostrando que você tem mais formosura do que eles. E quando tudo parecer de ponta cabeça, e quando tudo fugir do nosso controle, nós vamos orar, e Deus vai mostrar, e Deus vai revelar, e Deus vai falar. Tem coisas que nós não entendemos, coisa que a gente entende agora, coisa que a gente um dia vai entender lá na frente, mas é o chamado para essa noite: levanta, continua, caminha. Fidelidade a Deus está sendo questionada, e muitos são os pratos oferecidos a essa igreja, e muitos são os pratos oferecidos à noiva do Cordeiro. Daniel saiu obrigado. Ele teria todos os motivos para se revoltar contra Deus, como muitos se revoltaram, mas ele decidiu ser fiel em terra estranha. E Deus está dizendo: seja fiel em terra estranha. Não se misture. Não profane. Não se venda. Deixa de ser um cristão meia boca. Passa a ter comunhão íntima com Deus. Vai orar mais. A situação você não está entendendo, e ao invés de orar você está reclamando. Vai orar que Deus vai mostrar para você o sonho. Está na hora de se aproximar mais de Deus. Daniel foi tirado com 15 anos e prestou ao reino de Deus mais de 70 anos de serviço e de fidelidade. E é o que eu e você estamos sendo chamados a viver e servir. Levanta, mas levanta para viver uma vida de fidelidade. Levanta, mas levanta para ser fiel. Podemos orar, pastor? Minhas forças se foram. Fique de pé. Salmo 137 diz que aquela nação pedia ao povo judeu: cante-nos um cântico, cante-nos um hino, nos alegre
E eles diziam: como é que nós vamos cantar em terra estranha? Como é que nós vamos cantar em terra estranha? Como é que nós vamos alegrar vocês? Vocês pegaram os nossos filhos e tacaram eles na parede. Vocês mataram as nossas grávidas. Vocês contaminaram o nosso povo. Mas em meio a tudo isso havia um homem no palácio chamado Daniel. E ele foi fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Se levante. Saia dessa situação. Se posicione. A cova vai chegar. Vai vir. Deus não vai tirar o leão lá de dentro. Deus não vai matar o leão. Mas o leão não vai jantar. E no fim de tudo isso, o rei bate e diz: Daniel, aprove ao teu Deus te livrar dessa cova, Daniel. E Daniel lá de dentro disse: ó rei, eu estou aqui, rei. Eu estou aqui, rei. Eu passei pela mesa profana, rei. A minha cabeça foi pedida a prêmio, rei. Eu passei pela cova. Mas eu ainda estou aqui, rei, não por minhas forças, porque tem um Deus que me preservou desde os meus 15 anos, quando eu saí de Judá. Ele veio comigo até aqui, Ele me preservou até aqui, e Ele me preservará até o fim. Seja fiel, não se venda.